E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e dessa vez retorno com Baki 8ª temporada. Mas antes de comentar sobre tudo isso, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima. Sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Mas enfim pessoal, vamos deixar de enrolar, vamos deixar de papo e vamos falar do que interessa. Vamos continuar essa saga que tá bem legal. No caso a gente sabe muito bem que a treta ficou muito grande, a gente acabou vendo que o pai de Yujiro apareceu do nada, começou a especular quem ele era, acabamos aprendendo muita coisa sobre ele, inclusive vimos que ele é forte pra caramba, e no fim das contas ele acabou abençoando aquela luta ali do pai e filho, e até mesmo pediu pra que o Baki ganhasse do Yujiro, e as coisas só começaram a esquentar mais e mais. E continuando a história, voltamos para o navio americano no momento que James havia sido jogado no convés, e se narra a repentina tragédia que se abateu sobre o seu comandante ao perfurar o convés espesso da nau capitania de Iowa, agarrou os corações da tripulação com medo, porque embora fosse feito de madeira, era capaz de resistir ao fogo direto de grandes armas. Eles só podiam imaginar a energia necessária para fazer isso. Esta era uma técnica de um demônio? Esse é o único tipo de monstro que poderia fazer isso. A ameaça emitida pelo deck era realmente imponente, mas não foi tão assustador quanto a situação que aconteceu depois disso. Este é outro fato que provavelmente você não saberá. Não demorou muito antes de toda a tripulação, composta mais do que 2.000 pessoas no convés do navio, acabasse vendo aquilo. Foi então que o demônio oculto se revelou. A largura de seus ombros parecia não natural. Todo o seu corpo estava grosso. Seus braços, suas pernas, seu pescoço. Esse cara era o demônio. Isso é algo que a tripulação entendeu à primeira vista. E indo para o futuro se narra. Um membro da tripulação, John Hayes, de 86 anos, tinha o seguinte a dizer sobre a situação. O navio de guerra estava lá em nome dos Estados Unidos da América, mas a sua presença ainda era secreta. Seu poder era incomparável com tudo que estava lá fora. Versus navios, versus aviões, mesmo contra submarinos, ele era muito forte. Se eles entrassem em combate, seria seguro dizer que eles seriam superados devido ao fato de Iowa ser a classe S, enquanto eles são a classe A. Mas tem que ser capaz de se preparar para todas aquelas lutas. E há uma fraqueza surpreendente sobre os navios de guerra. E isso é muito frágil quando se trata de ataques de dentro. Em sua essência, ainda é apenas um navio. Para se infiltrar com sucesso no navio, você precisaria da força de um caminhão carregado de tanques. Mas desta vez, apenas um cara, apenas um demônio veio. Ele era algo completamente diferente de um tanque. E ainda se você fosse compará-lo, seria como se um lutador bem treinado de primeira classe enfrentasse um grupo de crianças pequenas. E aí que se volta para Tokugawa, que diz: aquele era Yuichiro a bordo daquele navio. Tenho certeza que ele usou algumas técnicas que eu nunca tinha visto antes. E voltamos mais uma vez para o sobrevivente, que está tremendo muito e conta. Embora isso tenha acontecido há mais de meio século, ainda me lembro como se tivesse acontecido ontem. Porque eu tinha visto isso, tudo o mais parecia menos do que impressionante. Porque eu tinha visto isso, meus lutadores favoritos pareciam chatos. Porque eu vi que Jay Lewis e também R. Tezu em meus olhos ficaram maçantes. Porque eu tinha visto isso, maratonas de jogos de bola parecia ter muitos jogadores invisíveis. E mais uma coisa, eu não vi, mas pelo que eu entendi, todos os mais de 2.000 membros do encoraçado Iowa criaram uma avalanche. Quando eles pularam no oceano para ficar na frente de tanta violência, é muito fácil entender porque em questão de minutos toda a tripulação que representava o Iowa fugiu para o oceano. Essa é a história que me contaram como ele derrotou os Estados Unidos da América. E aí que o menino pergunta qual a técnica que ele teria usado para acabar com os Iowa. E se continua a história. A técnica que ele usava na gente, lembro exatamente como se chamava: vestir. E aí que se volta para Baki e Yujiro, onde o Yujiro se acalma, olha para seu filho e diz: ele parece ter desaparecido. Isso foi muito nostálgico. Quase tinha esquecido o rosto dele e sua técnica favorita, que era muito forte. Eu e meu pai somos duas pessoas completamente diferentes. Nós somos os opostos extremos um do outro. Nossa visão de vida, como viver nossa vida, até nas técnicas que usamos,
E aí que as pessoas comentam o sumiço do espírito. Hã? Acabou? Ele se foi. E aí que vemos Baki pensando empolgado, derrotando os estados desconhecidos por todos. Foi assim mesmo que terminou. Um homem completamente diferente de Yujiro Hama, que não é tão egoísta, que vive a vida com muito mais cuidado, e eu estou ansioso para aprender que tipo de movimento ele usou. E aí Yujiro fala para Baki. Era exatamente como aquele velho falou, usando apenas um movimento. Mas até eu tenho que admitir com relutância. É realmente uma técnica muito forte da qual vale a pena se gabar. Os Estados Unidos da América estavam orgulhosos do seu enorme navio de guerra chamado Iowa. Mas no final bastou apenas uma técnica usada por uma única pessoa. Naquela noite, a tripulação, à primeira vista, decidiu escapar o mais rápido possível, sem hesitação. Tudo por uma técnica. É mostrado naquele momento o desespero e se vê o pai de Yujiro na ponta do navio, olhando para todos com um sorriso amigável. E continua-se a narrar. Por assim dizer, foi aquele movimento que derrotou os Estados Unidos. E aí que o ministro pergunta gritando, isso é verdade? E Tokugawa responde, você poderia calar a boca e ficar quieto? E aí que rapidamente Yujiro dá uma rasteira no Baki e o segura por um dos pés de cabeça para baixo, onde deixa todos de boca aberta, e rindo começa a carregá-lo como se fosse uma pena. E aí que Yujiro diz pro Baki, os fuzileiros navais foram em frente e chamaram essa técnica de vestir. E aí com medo de sofrer algum ataque, Baki já tenta atacar o pai com um chute, mas já era tarde, e Yujiro já havia o pego e agora não tinha o que ser feito. E aí que vemos Yujiro fazer de Baki um objeto e começa a girar e balançar ele para todos os lados. E rapidamente Baki fica inconsciente, batendo suas costas na do pai enquanto é chacoalhado. E nesse momento Dobbo fica surpreso e Yujiro apenas fala, juntas soltas. E aí que Dobbo percebe que aquilo ali estava acabando de virar um nunchaku. E aí que Baki acorda recebendo vários danos enquanto o pai fala para ele. Mas o fato é que o nome verdadeiro se perdeu na tradução. Seu nome verdadeiro é disfarce. Agora deixa eu te mostrar de novo. E começa a girar Baki com um brinquedo novamente. E Baki só podia pensar nesse momento e ele pensou, todos assistindo. Eu queria aprender quais movimentos ele usa. Mas você não acha que acabou um pouco fazendo isso? E mais Baki é usado como se fosse um objeto qualquer. Onde se vê que a velocidade era tanta que não dava mais para ver detalhes do corpo de Baki. O seu corpo girava em torno de Yujiro como se fosse nada. Era inacreditável de se ver, de achar que alguém poderia sair vivo de uma situação tão delicada como aquela. E cada vez mais os giros ficavam mais absurdos, até mesmo fazendo Baki sumir totalmente, e só restar traços de vento girando ao redor de Yujiro. E é aí que chegar a um certo ponto, vemos Baki sangrando e apenas Yujiro rindo e se divertindo muito, onde se é narrado, qual lado está para cima? E qual lado está para baixo. Incapaz de compreender totalmente o que está observando, tudo que ele vê em um instante se torna algo que ele viu. Era como se tudo tivesse sido substituído por um vídeo de altíssima velocidade. Tudo se tornou passado assim que ele viu. Era como se tudo não passasse de uma memória. Esta foi a primeira vez que ele experimentou a força centrífuga. Todo o seu sangue começou a se acumular em sua cabeça. Nariz, boca, orelhas, olhos, todos os lugares tinham um buraco. Funcionou como uma forma de o sangue sair. O chão, o céu, as pessoas, tudo que ele viu era vermelho. Até mesmo seu pai era vermelho. A razão para isso era porque uma grande quantidade de sangue fluía em seus olhos. Há um ditado para isso na indústria aérea, um chamado saída vermelha. E é por isso que até o céu foi pintado de vermelho. E de longe se vê Baki sendo massacrado pelo pai. E a narração de tal humilhação continua. De repente, houve uma grande agitação na multidão. Eles perceberam isso à primeira vista. A indisciplina da situação e o grau de risco que veio junto com ele. Era como se alguém estivesse jogando um martelo em uma sala muito pequena. Todos que estavam em um raio de 100 metros do pai e do filho tinham ido embora. E a área parecia ter ficado completamente vazia. E até mesmo o Tokugawa percebe que ficou sozinho assistindo e fala, parece que ele também teve que fugir. Depois se vê Oliver dizendo, entendi, foi assim que esvaziou Iowa.
mas a força que é criada usando o Nunchaku ainda não foi mostrada. E mais uma vez vemos Baki sendo feito de Nunchaku pelo pai, porém agora a hemorragia já era intensa e já estava acabando com ele. Mas poucos iriam ver aquilo, pois a velocidade era insana demais para um humano normal vê-la. Porém, quando se olha o Baki em câmera lenta, há um grande traçado de sangue feito pelo corpo de Baki que é insanamente chacoalhado. E o Jiro continua sem sequer ter pena do que poderia acontecer com seu filho enquanto mesmo está sofrendo hemorragias. E nos é mostrado todas as pegadas e membros de Baki sendo utilizados pelo seu pai de forma fácil e prática. E quanto mais passa o tempo, mais o Jiro aumenta a velocidade. E aí que Tokugawa olha para aquela cena e diz: eu vejo antes e depois, para cima e para baixo, esquerda e direita. É como se estivesse cobrindo o Jiro. Baki ficou semi-transparente, e enquanto cobria o Jiro, ele realmente parecia um vestido. E é aí que também assistindo, Oliva fala: é parecido com o movimento que usei no Baki em nossa luta. Mas é claro para todos que há uma diferença na força usada. É como se o Baki nada mais fosse do que uma toalha de pano. Embora não seja muito diferente, eu provavelmente não poderia fazer isso. Ser capaz de manusear algo tão leve quanto uma toalha. E não só isso, poder também manipular a ponto de servir de arma. Você deve ser um especialista em armamento. Armas, isso mesmo. Um Nunchaku não é apenas um instrumento, é uma arma. Seu verdadeiro poder está no que vem depois disso. E aí que o Jiro finalmente para e disse: Baki, você está me ouvindo? Você pode me ouvir? Minhas palavras estão chegando até você. Põe a guarda para cima, certifique-se de se proteger. E aí que o Jiro se prepara para usar o seu Nunchaku pessoal, o próprio filho contra o carro. E enquanto Baki se prepara para ser usado como arma, é dito pelo seu pai: Baki, você afirma ser um verdadeiro Hama. Mostre-me o quão forte sua guarda realmente é. Não morra. E aí que vemos Baki ser esbagaçado na van tombada. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meu irmão, foi muito massa esse episódio, eu curti pra caramba. Eu vi que realmente Baki foi humilhado. A única coisa que eu vi ali, realmente Baki apanhou muito. Meu Deus do céu, que pena do Baki, bicho. O cara realmente foi esbagaçado, velho. O Jiro é muito apelão, velho. Não tem como ele ganhar isso não, velho. Eu já desisti da possibilidade de Baki ganhar isso. Mas enfim, agora eu pergunto a você, o que você achou desse episódio? Você curtiu, não curtiu? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!